Olá, pessoal! Como vocês estão? Voltamos para comentar questões da banca FGV. Hoje eu trouxe duas questões que caíram no concurso do Ministério Público Estadual de Santa Catarina no ano de 2022. Mas antes eu gostaria de contextualizá-los. Nós estamos com o nosso preparatório. Pessoal, eu tô com duas possibilidades dentro do preparatório Macaé. Toda segunda-feira estamos aqui de forma gratuita. Você pode acessar as videoaulas, você pode acessar as questões da banca, você pode pegar materiais gratuitos, você pode adquirir um pequeno pacote de R$ 47, onde você somente terá, né, a possibilidade de treinar, porque você terá aí algumas outras questões da banca FGV, exercícios relacionados ao tema do edital. Essa apostila ao todo ela tem 81 páginas e essa você tem que adquirir por conta do custo da plataforma. Aí é só clicar aqui que vai te remeter lá e você vai poder já iniciar aí fazendo o seu treino. Mas também tem o curso completo. O curso completo você pode estar adquirindo de forma que você vai ter aí, né, a possibilidade de também conhecer as aulas expositivas, você vai ter acesso a apostilas, sabe? E aí isso pode favorecer o teu estudo, sendo que esse tem um valor um pouco maior, onde você pode parcelar em 12 vezes de R$ 9,98 ou, né, trabalhar aí R$ 100 à vista. Então, temos aí duas possibilidades. Ah, e as aulas ao vivo? No preparatório completo tem aulas ao vivo comigo no Google Meeting. E ali pode tirar dúvidas, né? Mais uma possibilidade que a gente tem de estarmos juntos. Bom, para o nosso preparatório gratuito, nós fizemos aqui um cronograma. Nós vamos continuar, tá? É porque eu só fui até aqui dia 19 de agosto para que a gente pudesse ir a cada aula revisando quais os títulos seriam mais interessantes para vocês. Por exemplo, hoje a gente vai falar esse de Seguridade e Capitalismo. Na próxima semana a gente vai pegar outro do projeto ético político e depois gostaria de contar com vocês na sugestão, tá bom? Ó, tem ainda um presente aqui quem for no site do preparatório, tá? E vai poder aí fazer o download. Então, hoje a gente vai falar de seguridade social e capitalismo. Esse tema está previsto no edital, tá? O edital que foi elaborado pela banca FGV. E esse edital, ele está trazendo, eu tenho conversado muito com o pessoal que está se preparando e muita gente está confusa, né? Porque assim, professor, eu não quero estudar só, né, por exemplo, o serviço social da contemporaneidade, né? Eu não quero estudar só saúde mental, quero estudar serviço social e sociedade. Ok, mas isso não isenta de você entender os conceitos fundamentais, a organização da rede, porque é nisso que se dá, é dessa forma que se expressa a relação serviço social, saúde mental e sociedade. Bom, eu estou toda hora explicando isso. Quantas vezes forem necessárias, nós vamos explicar, tá bom? Porque o mais importante é que você estude de forma assertiva, direcionada, para que quando chegar lá no dia 13 de outubro você dê um show e você possa ir, quando eu for visitar Macaé, eu ter aí várias pessoas aprovadas que eu vou conhecer aqui da nossa aula.
Então, hoje a gente vai tratar de abordagens sobre seguridade. E aí, veja, tem 2 pontinhos aqui, porque não é só o tema seguridade social, mas entender o campo da democratização do capitalismo e o campo anticapitalista, sabe? Assim, então, você precisa conhecer no mínimo conceito de seguridade social, né, os padrões de seguridade social, as tendências recentes de seguridade social, para que você possa aí, né, ter aí uma boa resolução. Aqui na nossa aula, a gente não está se propondo, né, a fazer essas aulas expositivas, porque realmente as aulas terminam ficando muito longas. E assim, eu já tenho aí a experiência de que aqui no vídeo eu consigo ficar com vocês 1 hora. Mais do que isso, a gente não consegue. E aí, então, por isso, há a opção de favorecer, né, o estudo por meio das questões, porque isso faz com que a gente consiga, né, ter aí uma boa condição de estudo e fazer com que a gente, avance. Hoje, eu separei aqui essas 2 questões e separei também um texto que eu vou indicar para vocês a leitura, tá? Assim: "Ah, professora, eu não tenho condição de adquirir o seu curso". Mas olha, se você pegar essas questões, você ler esse texto, você vai conseguir entender aquele aspecto que a banca está trabalhando no texto, tá bom? Ali no edital. Então, vamos aqui olhar para cada uma dessas questões. Esteja bem atento aí às explicações, tá? E você vai conseguir, né, avançar aí no seu estudo. Então, vamos nós. A questão diz assim: a Seguridade Social no Brasil é instituída pela Constituição da República de 1988. A partir dos anos de 1990, a Seguridade Social começa a ser frontalmente atacada pelas políticas de corte neoliberal e suas reformas. Dentre suas principais tendências encontra-se. E aí, pessoal, eu vou fazer aqui rapidinho uma síntese, né, porque assim, a gente vai ter, né, o padrão de seguridade social brasileira instituído, como a gente leu aqui, pela Constituição Federal de 88. Esse padrão, ele vai conformar o quê? Que a Seguridade Social é composta pela assistência social, né, que é uma política universal, pode ser uma política não contributiva que fica mais fácil para vocês compreenderem. Na saúde também contributiva, e a gente tem a previdência social por meio de contribuição. Sendo que esse padrão, né, ele vai dar sinais de esgotamento. Ele foi construído em 88, mas em 1990 os governos que vieram instituíram lógicas neoliberais. Essa perspectiva neoliberal, ela tem como perspectiva, né, fazer com que se tenha dentro do capitalismo, né, uma condição de se manter.
né, ah, por que a gente fala se manter? Quando a gente compreende, né, como que a seguridade social ela foi organizada, ela vai, né, se organizar. A gente já falou aqui no canal, tem uma aula de política social que eu acho que vai ampliar muito o entendimento de vocês. Vocês vão entender à medida que eu for explicando aqui. Por quê? A seguridade social, ela foi pensada inicialmente, né, no intuito de fazer com que as desigualdades que ocorriam dentro do sistema capitalista fossem mitigadas, né, fossem ali, né, enfrentadas, mas o objetivo, né, quando a gente fala aí nessa perspectiva de democracia e capitalismo, era fazer com que ocorresse um equilíbrio, né, das desigualdades sociais e o bem-estar da população, né. Infelizmente, essa lógica, né, pensava ainda na manutenção do capitalismo. Essa era a lógica, né, dele se manter dentro das suas contradições. Isso veio desde o liberalismo, né, e se mantém dentro do neoliberalismo, apesar aí, né, da sua lógica. Sendo que a crítica que se faz a esse padrão, né, é aquilo que a gente chama, né, de anticapitalista. Anticapitalista no intuito, né, de pensar, né, mudanças dentro dessa organização ou até no aspecto de que a gente conhece como o socialismo, né. Eh, então a gente teria aí uma perspectiva que se mantém dentro da social-democracia, né, que era o que estava foi pensado na sua base, e aquilo que poderia ser até ser uma crítica mais acirrada, pensando no socialismo. Por que que eu coloco o social a social-democracia dentro da crítica anticapitalista, né, porque a social-democracia, ela é uma perspectiva, né, dentro do capital, mas ela pensa também naquilo que são medidas mais, universalizantes, né. A gente tem exemplos e tem aqui no canal aqueles pequenos vídeos que eu comecei a fazer de política social, social-democrata, política social liberal, né. Eu preciso dar continuidade, mas você pode assistir esses vídeos. Você vai ver que na social-democracia existem países que ele traz sobre si, né, as demandas da classe trabalhadora, inclusive naquilo não só de assistência social, de saúde e até de previdência social. Né, então realmente, né, ele vai na contramão daquilo que é essa ação predatória do capital. E principalmente do que a gente tem visto hoje, né, que o capital ele está numa perspectiva da superlocratividade, fazendo com que, por exemplo, os planos de previdência social privados, né, sejam o quê? Né, sejam comercializadas suas ações em bolsa de valores, né, então isso tudo tem um impacto. Então, dentro dessa crítica, é por isso que, né, eu estou incluindo aqui a social-democracia e a crítica anticapitalista. Eu vou deixar esse quadrinho aqui, deixar ele bem pequenininho aqui, para a gente ir conversando e à medida que tiver oportunidade, eu volto aqui nele para a gente falando, tá? Assim, essa é uma aula, assim, bem genérica aqui, né, daquilo que a gente tem conversado,
mas eu vou indicar o texto, né, que eu já falei aqui no início, para que vocês possam ampliar aí a visão de vocês. Então, quando a gente olha para essa questão, a gente fala, né, que a Seguridade Social aí, a partir dos anos de 1990, começa a ser frontalmente atacada pelas políticas de corte neoliberal, né. E essas políticas de corte neoliberal, né, ela afasta daquele objetivo democrático dentro da Seguridade Social, né, que era aquela lógica da social-democracia que eu falei aqui para vocês, tá. Então, a política de corte neoliberal e suas reformas, dentre suas principais tendências encontra-se então, aí a gente tem, né, esse deslocamento. Algo que vocês vão encontrar aqui dentro do canal, quando eu falo ali do vídeo Tendências de Política Social, vai dar muita visão para vocês disso que eu estou falando aqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que depois vocês possam assistir. Então, dentro entre suas principais tendências, e a gente está falando de quê? De tendência do corte neoliberal, tá? Então a gente tem aí a Seguridade Social no Brasil a partir de 1989, né, que vai ser conformada aí dentro de um modelo universalizante, mais, né, alinhado aí ao modelo que é universal também, mas mediante contribuição, por isso até que eu não quis usar o termo universalizante, tá, para que vocês entendessem melhor. E que em 1990 a gente começa a ver aí o corte neoliberal, né, afastando mais daquele ideal universalizante, indo para, né, uma focalização e seletividade dessas ações. E esse corte de políticas neoliberais e suas reformas tem tendências. E aí a banca está pedindo que a gente olhe, dentre as alternativas, quais seriam essas tendências que se sustentam, tá? E aí eu queria levar vocês aqui do texto. Pessoal, esse texto, tenho certeza que você já leu, porque ele está em praticamente saí daqui da onde eu estava, né, que eu já estava certinho aqui. Ai, mas achei, estou aqui na página 4. Vou lá no início mostrar para vocês que texto é esse. Esse texto é daquela coleção vermelha, branca, preta, capa, né, que está aí já, vários sites já estão disseminando, acho até que eu vou colocar no meu site também, para vocês poderem fazer o download. E à medida que vocês, né, têm essa coletânea, vocês percebam que seus textos estão sempre sendo recorrentes nos concursos. E esse daqui é da Ana Elizabeth Mota, Seguridade Social Brasileira, Desenvolvimento Histórico e Tendências Recentes. E a Ana Elizabeth Mota, ela vai fazer, sabe, uma explanação daquilo que eu resumi aqui para vocês, de uma forma muito consistente, por isso que eu indico a leitura, para vocês entenderem como que a gente comporta um padrão de seguridade social dentro de uma lógica democrática, né, do capitalismo, pautado na social-democracia, e na década de 90 a gente vai se afastando disso, dando aí outros contornos, mas acirrando, acima de tudo, essa cultura que traz aí uma lógica dentro da seguridade social, tá, pessoal? Essa lógica que tem críticas a essa organização, né? E um dos cerne da crítica anticapitalista é dizer que, né, esse padrão de seguridade tal qual ele está aí sendo mostrado, só serve para manter o status quo do capitalismo, né, mas que ele se torna muito mais predatório, muito mais, né, acirrado
criando aí uma lógica profunda de desigualdade social. Então, aqui nesse trecho, a professora Ana Elizabeth Mota, ela vai trazer aqui para gente uma das tendências que ocorrem dentro desse padrão de seguridade social que após, né, essa tendência neoliberal. E ela vai dizer assim: podemos ver que o discurso que justificam os ajustes e reformas no campo da seguridade invariavelmente passa pela questão do financiamento, pelo da ampliação da participação da sociedade civil, seja através do trabalho voluntário, seja via ONGs ou empresas socialmente responsáveis. Fato é que a previdência e a assistência social, né, a previdência social e a assistência sociais passaram a constituir uma unidade contraditória. A negação de um sistema único de previdência social pública é, ao mesmo tempo, a base para a afirmação de um sistema único de assistência social no processo de constituição da Seguridade Social brasileira. Então, vocês percebem uma lógica que está relacionada a trabalho, né, uma lógica que está relacionada às relações sociais, né? Porque vem no intuito de criar aquele padrão de proteção para o trabalhador, mas esse discurso neoliberal, uma das suas frentes é esvaziar essa cobertura que o trabalhador tem. E aí, uma das suas premissas, né, é socializar esse financiamento ou até lançar para o trabalhador, né, essa condição se eximindo, né, de prover isso via instituição, mas ampliando aí a participação da sociedade civil, seja através de trabalho voluntário, seja de ONGs ou de empresas socialmente responsáveis. Então, quando a gente volta aqui para a nossa questão, a gente pode entender que a expansão das políticas de empregabilidade não é uma lógica presente no corte neoliberal, né? Muito pelo contrário, eles possuem, né, aí uma deflagração, né, de processos de desemprego, de processos de pessoas que ficam alijadas do mercado de trabalho pela redução de postos, pela alta exigência dentro de um contexto, né, de analfabetismo estrutural, né, e isso faz com que as pessoas sejam relegadas, né, a uma condição de se afastarem dos postos de trabalho. A letra B também não se sustenta porque a gestão dos equipamentos sociais, de acordo com a necessidade dos usuários, não está relacionada com as políticas desse corte neoliberal. Os equipamentos sociais, né, que a gente teve como conquista, por exemplo, os equipamentos de proteção social básica, proteção social especial, eles fazem parte de uma política que depende do financiamento público. E é uma das coisas que o corte neoliberal, né, mais tem atacado, né. Então, passa longe essa preocupação de gestão dos equipamentos sociais de acordo com a necessidade dos usuários. Emergência do voluntariado e das empresas socialmente responsáveis, né, é uma das tendências conforme a Ana Elizabeth Mota falou ali para a gente. A administração racional e criteriosa dos recursos sociais? Não, para o neoliberalismo é um desperdício investir em inteligência, tecnologia, qualquer aprimoramento dentro daquilo que sejam as políticas sociais. Na verdade, o foco deles vai ser essencialmente aqueles mais vulneráveis que estão, né, dentro de um corte aí de vulnerabilidade, de risco social e vulnerabilidade social. Democratização das informações e dos serviços também não é a lógica que perpassa a lógica neoliberal. Então, vejamos, para a gente entender essa questão, né, uma questão aí
interessante, né, porque duas coisas fazem dessa questão interessante. Primeiro que, né, está muito assentado no texto ali da Ana Elizabeth Mota, ok, mas segue uma tendência que você precisa compreender desse esgotamento do padrão de seguridade social, tal qual nós inauguramos, não vou dizer esgotamento, né, mas uma um 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 ataque, né, muito sério que a gente teve aí dentro desse padrão de seguridade social inaugurado na Constituição de 88 e que, né, se mantém, né, embora a gente está aí conseguindo avançar com algumas pautas, né, como por exemplo, a gente conseguiu aí a organização do Sistema Único de Assistência Social, mas a gente vê ataques assim profundos à previdência social e a uma saúde, né, que cada dia mais é entregue, né, sua gestão e o seu desfinanciamento dentro do Sistema Único de Saúde, levando à previdência privada, né, e obviamente aquele padrão capitalista, então assim, né, a gente pode dizer assim que o padrão capitalista, né, à medida que se estabelecia as sociedades democráticas, trouxe principalmente uma lógica onde, né, o capitalismo ainda se mantinha, né? Ele mantinha seu exército industrial de reserva, ele fazia com que dentro dessa lógica de mercado, né, o trabalhador se mantivesse. Mas, à medida que, dentro desse contexto, né, do capitalismo financeiro, que a gente passou a viver a partir do século XXI, mesmo dentro das sociedades, né, aí cada vez mais comprometidas com a democracia, mas o padrão social democrata, né, vem dando espaço para a lógica neoliberal, ok? Então, dentro dessa lógica primeira aqui, né, o capitalismo, ele criava ainda o seu jogo, né, ele se mantia dentro disso. E o que os críticos dentro desse padrão neoliberal têm dito é que o capitalismo, né, ele só vai manter o seu status quo, né? Porque, na verdade, assim, ele cria uma lógica tão acirrada que o trabalhador é cada vez mais alijado, né, desse processo, alienado, empobrecido, e um grupo residual se mantém dentro de uma lógica ainda perversa, ok? Então, vamos para a segunda questão. Essa segunda também foi do mesmo concurso, abordando a lógica da seguridade social. E por que que eu escolhi? Ah, porque estava no mesmo concurso? Não, porque traz para a gente essa visão ainda que a gente consegue ver, né, como que a democracia, né, a seguridade social nesse padrão democrático, né, se manteve e a gente conseguir ter essa visão do que o edital está aí falando. Então tem aqui a centralidade na constituição do sistema de seguridade social, segundo Mota, deve-se. E aí eu vou levar vocês ao texto, tá? Deixa eu só pegar aqui a condição para a gente já ir bem no cerne, né? No córtex, no corte da questão, para vocês verem certinho. Já achei aqui. Vou pegar aqui só mais adiante, mas já vou compartilhar para vocês já começarem a ver. Aqui está falando, em geral, o sistema de proteção social são implementados através de ações assistenciais para aqueles impossibilitados de prover o seu sustento por meio do trabalho, para a cobertura de riscos do trabalho, no caso de doenças, acidentes, invalidez e desemprego temporário,
e para a manutenção da renda do trabalho, seja por velhice, morte, suspensão definitiva ou temporária das atividades laborativas. Como se pode perceber, o trabalho, suas condições sobre o capital e relações assalariado alienado têm centralidade na constituição dos sistemas de seguridade social. Por isso mesmo, as políticas de proteção social são diferenciadas por princípios e valores da sociedade salarial, particularmente aquela desenhada pelo capitalismo desenvolvido e pelo trabalho organizado, sindicatos e partidos, no período que vai dos meados dos anos 40 até o final dos anos 70. Então, a gente já tem aqui condições de responder a essa questão. A centralidade na constituição do sistema de seguridade social, segundo Mota, deve-se à pressão dos usuários em conjunto com os profissionais? Não. A nova morfologia dos movimentos sociais? Não. A universalização neoliberal dos direitos sociais? Né? Universalização não combina com o neoliberalismo, né? Então, não. Ao trabalho e suas condições de relações? Sim. Ao reconhecimento das demandas sociais pelo Estado? Não. Olha só, aí alguém está perguntando, né? Deixa eu só confirmar aqui os gabaritos, porque isso é importante. Tem pessoas que às vezes me cobram, né? Ah, qual foi então o gabarito? Então tá aqui, tá? Das duas questões. Pessoal, e uma coisa muito interessante para você observar, porque assim, o edital está falando, né? O padrão de seguridade social, né? Na democracia, capitalismo democrático e a crítica anticapitalista. Aí você me diz assim: ah, professor, eu não vi nenhuma dessas questões, essas palavras, anticapital, democracia, mas veja, está no bojo da sua compreensão, está no bojo da compreensão da relação da seguridade social, né, ao longo aí dessa trajetória, que você vai perceber. Se a banca, né, trouxer alguma questão, assinale a crítica anticapitalista. Então, você já sabe que é uma crítica a esse padrão, né? É um padrão até mesmo, né, que está voltado para a própria organização do capital dentro dessa lógica do século XXI, né? E que traz aí a superlocratividade até mesmo dentro das políticas de seguridade social. E faz com que o capital ele se perpetue, né, mas à custa altíssima da classe trabalhadora. E dentro de uma perspectiva do capital, mas, né, da democracia, capitalista, ele consegue, né, estar formando um jogo onde o trabalhador, ele pelo menos, né, consegue se manter ativo dentro desse mercado, ele consegue se manter, ah, de forma que ele consiga dar a sua participação, né, ainda que dentro dessa lógica espoliada que o capital estabelece, ok? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Caso ocorra, tenho aí alguma dúvida, só deixar escrito aqui nos comentários, vou procurar, sabe, e responder. Caso você deseje assistir às aulas do curso completo, você pode me chamar também, acessar aí o link e vamos juntos, porque ainda temos ainda o mês de agosto, mês de setembro, até chegar outubro, a data da prova, ok? Então vamos nós. Um super abraço, obrigado por ter estado comigo até aqui.